vai ficando cada vez mais complicado você dizer o que é LGBT, na verdade, quando a gente está falando de uma publicação, de uma notícia de interesse. Vai ficando cada vez mais fluido. Eu acho que tem uma mudança comportamental mesmo, do que a gente chama de comunidade LGBT+. Eu acho que é importante que a comunidade conheça seu passado para entender o seu presente e assim conseguir traçar o seu futuro. O que a gente pode dizer como início, assim, é nos anos 60, né, na década de 60, com o jornalzinho O Snob, que era uma coisa amadora, vamos chamar assim, né, não era uma imprensa oficial, né, era uma iniciativa de amigos que faziam aquele jornal por conta própria, uma espécie de boletim, uma espécie de fanzine, né. Agora, oficialmente mesmo, sempre o exemplo é sempre o mesmo, é o Lampião da Esquina, já em 78, que é o primeiro jornal, aí sim, um jornal feito como um jornal, por jornalistas, por profissionais, né, vendido em banca, distribuído nacionalmente. Então, o primeiro jornal não oficial é o Snob, por assim dizer, e o primeiro jornal oficial é o Lampião. É muito interessante perceber como que num momento de tanta censura, de tanto policiamento das individualidades, um momento tão pesado, nesses momentos surgem também linhas de fugas muito importantes, né? Muito engajada em discutir mesmo a questão da homossexualidade, do direito, da aceitação, de ir desmistificando os preconceitos que infelizmente existem até hoje sobre a homossexualidade. Isso vai mudar depois nos anos 80, porque a gente vai ter aí um momento, né, específico, que é o momento do HIV/AIDS, da pandemia de HIV/AIDS. Esses esforços ativistas que a gente tem de visibilidade, de busca por cidadania, de busca por direitos, vão ser deslocados por uma luta por sobrevivência. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos anos 70 para os anos 80, a gente tem esse casamento, eu acho que quase não tem como dissociar, né, separar ativismo LGBT de criar uma sensação de comunidade, né? E essa criação de uma sensação de comunidade perpassa muito a lógica de ter um veículo informativo, veículos jornalísticos para poder falar de si para a mesma comunidade, né? Nos anos 90 é quando começam a surgir aquelas revistas mais organizadas, né? A G Magazine e outras. E é um momento que essa imprensa gay mais militante começa um pouco a diminuir, né? O que a gente percebe entre os anos 70 e os anos 90 é que as pautas políticas elas deixam de ser as mais importantes nos anos 90 e começa a ser mais a exploração mesmo da cultura de mercado, assim. Então, comportamento gay, cultura gay, tudo que universo pop e as imagens também dos homens. Olhar para o babado, eu acredito que seja olhar um pouco para a década de 90 de uma maneira meio caleidoscópica, assim, porque o babado também ele não segue uma leitura linear, assim, você tem as colunas separadas e tudo te chamando a atenção ao mesmo tempo. Na virada dos 90 para os 2000, ganham força os veículos de mídia LGBTs via internet. Sites, blogs, não sei o quê. Depois, hoje a gente está em que cenário? A gente tem muito poucos sites LGBTs dignos de nota. A maioria do que a gente pode chamar de uma comunicação LGBT hoje é via rede social, canal do YouTube, onde a coisa é muito mais narcísica, muitas vezes, de quem faz aquilo, do que propriamente um veículo de comunicação. Tem um reflexo muito grande da maneira como que essas mídias estão sendo pensadas e como que o nosso consumo está sendo pensado, né? Tipo, é uma tendência muito mais individualista, então a gente não acessa o jornal com muitas colunistas, a gente acessa o perfil do influencer,
Os influenciadores, eles conquistaram o público jovem, né? Tem um tipo de linguagem, tem um estilo de produção de conteúdo que é muito atrativo para pessoas LGBTs que estão nessa fase da descoberta da sua identidade de gênero ou da sua sexualidade, né? Então eles viraram pessoas que são como conselheiras, como amigas. Alô, gente, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo que eu não queria gravar porque eu não acredito que eu tô aqui em 2023 pra falar sobre um beijo entre mulheres que foi censurado de uma novela. Mas infelizmente é verdade, então pega seu chá, seu café ou sua água e senta aí pra gente conversar. Como se assumir gay para os seus pais? Essa é uma pergunta que passa na cabeça de todo mundo que é LGBT. Até hoje eu não consigo entender uma mãe que não respeita e não ama seu filho e sua filha, simplesmente pelo seu filho e sua filha ser LGBT. Esse outro formato hoje, né, para os influenciadores, a gente chama de imprensa por ter sido o que sucedeu, talvez, essa imprensa LGBT, né? Então, no lugar dela hoje, tem essa configuração, que eu não sei se o melhor nome é imprensa, né? Toda forma de aparição na esfera pública, se tratando de tema minoritário, de tema que a sociedade heterossexnormativa faz de tudo para combater e reprimir, é um ato político. Não acho que o ato político é só fazer uma matéria longa, com muitas fontes e citações, falando sobre homossexualidade. Que babado!